Verões mais quentes, invernos mais frios, chuvas mais intensas e desastres ambientais mais frequentes. Dia após dia, mesmo sem que se perceba, as projeções científicas sobre o futuro do planeta se tornam uma realidade possível de se observar sem dificuldade. Mesmo em cidades como Blumenau, distantes da paisagem cosmopolita de arranha-céus e grandes nuvens de fumaça de escapamento nas ruas, os efeitos desse desequilíbrio ambiental podem ser sentidos. E em linha conosco, trazendo mais dados a respeito, está o professor Juarez Almonte, doutor em Engenharia Civil e professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da nossa FURB, a Universidade Regional de Blumenau. Professor Juarez, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da CBN. Professor, na última semana tivemos a passagem do ciclone Bomba pela região sul do país, sendo Santa Catarina o estado mais atingido. Ontem, um tremor de terra surpreendeu moradores de municípios da Grande Fortaleza, no Ceará. Eu pergunto para o professor, como é que as mudanças climáticas estão influenciando os tempos atuais, professor Juarez Almonte? Bom, na realidade, o planeta Terra está em alerta. A sociedade humana se deu conta que estamos vivendo um momento ambiental muito delicado. Veja que os desastres que nós estaríamos conversando agora não tem nada a ver com terremotos, porque existem desastres provocados direta ou indiretamente por nós e aqueles outros desastres que são naturais, como, por exemplo, fenômenos de tsunamis, terremotos, vulcões. Esses não têm influência humana. Mas voltamos aí aos nossos desastres. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, organismo ligado à ONU, os últimos 5 anos foram os mais quentes da história climática recente da Terra. Um aumento de 1,3 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Isso pode parecer pouca coisa, mas vou dar um dado para os ouvintes. Entre 1340 e 1890, a temperatura média global caiu apenas 0,7 graus centígrados. Quando eu falo em apenas 0,7 graus centígrados, a temperatura que vai da superfície terrestre até 18 quilômetros acima da sua superfície. Nesse período, metade da população europeia morreu de frio, fome e a peste negra. São dados que servem de alerta para nós. Agora, o aumento do nível dos oceanos, já confirmado recentemente, está sendo de 3 a 4 milímetros por ano, em consequência do derretimento das calotas polares e do aquecimento e consequente dilatação cúbica da água do oceano. E isso provoca a transgressão marinha do oceano, isto é, a invasão da água do oceano sobre os continentes. Veja, Denise, os desastres provocados pelas mudanças climáticas são tempestades, ciclones extratropicais, ondas de calor e verões mais prolongados, ondas de frio mais curtas, como aquelas da nevasca de 2013, mas poderão ser rigorosas também. Estiagem e chuvas torrenciais. Vejam que hoje saiu a confirmação que choveu 170 milímetros lá no sul de Santa Catarina. Isso é desastre certo. Escorregamentos como aqueles que nós tivemos em 2008, aqui na nossa região, perdas na agricultura em função de estiagens, granizo, vendavais, chuvas torrenciais, perda da biodiversidade, custos nos sistemas viários de transporte de massa e de passageiros. A saúde pública deverá aumentar seus custos em função da frequência e intensidade de vírus, especialmente devido às ondas de calor e frio. A construção civil também sofrerá um aumento e, por isso, necessita urgente de adaptação da engenharia e arquitetura, porque os custos da construção civil vão aumentar. Eu gostaria de chamar a atenção também os vírus que serão cada vez mais letais. Olha, um dado que acaba de sair na Sibéria
houve um aumento da temperatura de 38 graus centígrados. Jamais ocorreu isso desde que nós nos conhecemos como Homo sapiens sapiens. E vejam, isso pode ter consequências gravíssimas, porque muitos dos vírus que estão encapsulados no tempo, há milhares de anos, porque aquela região está congelada, o que nós chamamos de permafrost, e agora esses vírus poderão emergir e se espalhar pelo mundo afora. Então, Professor, a situação é séria, viu, Denise? Professor Juarez, sobre esse ponto que o senhor colocou agora, vírus cada vez mais letais, o novo coronavírus, essa pandemia, essa preocupação do mundo com relação à Covid-19, já é uma ligação também relacionada a todo esse equilíbrio que envolve, infelizmente, a ação do homem e, claro, também a natureza, mostrando todo esse desrespeito junto a ela? Eu não tenho dúvida alguma. O vírus, na realidade, estava em seu ambiente natural, na natureza, né? E ele saiu e migrou para alguns animais e depois migrou para a espécie humana. Então, são consequências dessas mudanças globais de clima, de degelo da Sibéria, de degelo do Alasca, vírus que estavam, eu diria, encapsulados no tempo e agora começam a ser libertados e que nós não conhecemos. A ciência não conhece todos esses vírus. E esses vírus provocaram no passado da história humana mortes em grande escala, sabe? Isso é importante nós integrar essas informações todas para entendermos o que está acontecendo no presente. Veja, tudo está conectado com tudo. Nada está inteiramente isolado. E nós temos que fazer essas conexões para entender o que estamos vivendo no presente. Professor, e qual o papel dos meios de comunicação na divulgação das mudanças climáticas, na colocação desses fatos no presente e, claro, já pensando no futuro? Eu diria que está faltando um elo nessa corrente de preparação da sociedade civil para esses novos tempos. E o jornalismo tem um papel fundamental, essencial. Não adianta nós, pesquisadores, cientistas, gerarmos pesquisas, teses de doutorado e de mestrado, se elas ficam encapsuladas dentro das quatro paredes da academia. Nós temos que jogar para fora essas informações para que a população e os administradores possam tomar consciência desse momento de singularidade climática que nós estamos vivendo e divulgar para a população como um todo. Então, o jornalismo tem um papel fundamental nessa história. E eu penso que sem eles, sem o jornalismo, nós não conseguiremos avançar na preparação da sociedade para esses novos tempos de singularidade. Eu gostaria de chamar a atenção, Denise, para alguns fenômenos que estão ocorrendo hoje no mundo, algumas anomalias estranhas que estão fora dos padrões usuais. As ondas de calor na história, as maiores já ocorridas no Brasil e na Austrália, as piores secas nos Estados Unidos e também no Brasil. Nos Estados Unidos nós tivemos jatos de frio na região nordeste, em Boston, como nunca visto. Na Inglaterra temos as chuvas mais intensas dos últimos 250 anos. Nos Estados Unidos, no leste, aumentou as chuvas em 25%. Segundo a NASA, em 2025, o gelo do Ártico estará quase inteiramente degelado. A China teve a pior onda de calor dos últimos 150 anos. Na Sibéria, como eu acabei de falar, as árvores e as casas estão sendo engolidas por buracos em função deste verão, que chegou a temperatura de 38 graus centígrados. Jamais visto isso naquela região. A Antártida está aquecendo, essa informação saiu agora também nos últimos 30 dias, 2 vezes mais rápido que o resto do mundo. E nós temos aí, para completar, né, o Covid-19, o ciclone extratropical devastou Santa Catarina, nuvem de gafanhoto. Isso aí tudo está conectado. Nós não podemos querer analisar isso desvinculado de tudo.
Eu colocaria também agora esse olhar especial justamente para a questão da realidade, a nuvem de gafanhotos se aproximando do Rio Grande do Sul, inclusive os insetos que já destruíram centenas de plantações na Argentina e no Paraguai vêm sendo monitorados aí pelas autoridades brasileiras na região sul, Rio Grande do Sul em especial, professor. E mais uma vez a gente pode pontuar então essa nuvem de gafanhotos também relacionado diretamente com esse desequilíbrio onde o planeta Terra está em alerta e pedindo socorro. É isso aí, Denise, ouvintes da Rádio CBN. O mundo vive uma crise e uma desorganização climática. Por isso, nós, os geólogos, dizemos que estamos vivendo uma nova era geológica, o que chamamos de antropoceno. Isto é, a nova era em que uma única espécie, o Homo sapiens sapiens, nós, os humanos, estamos alterando dramaticamente as condições do globo terrestre, começando pelo clima e depois todas as consequências, como perda da biodiversidade, mudanças dos desastres que estão se acentuando, enfim, vai por aí afora toda essa problemática criada por nós. Professor, trazendo agora um olhar especial para os oceanos e as pesquisas científicas que apontam que os efeitos das mudanças climáticas no Vale do Itajaí podem causar uma elevação do nível do mar em até 1 metro, isso nas próximas décadas. O professor poderia explicar melhor isso para os nossos ouvintes? Como é que isso iria impactar a vida das pessoas, professor Juarez Almonte? Olha, a questão toda está a seguinte: como nós desorganizamos o clima, estamos provocando um aquecimento global, no sentido de que o degelo das calotas polares, especialmente os glaciares continentais, está jogando muita água doce para os oceanos. E, por outro lado, o que está acontecendo também? A água do oceano, em função do efeito estufa, está aquecendo. E, ao aquecer, sofre uma dilatação cúbica, isto é, um aumento de volume. E, consequentemente, a água não se encaixa mais dentro da caixa oceânica. E aí ela transgride, isto é, avança continente adentro. E esse processo é muito sério, porque quando o nível do mar aumenta 1 centímetro na vertical, ele pode avançar continente adentro quilômetros, dependendo da morfologia, o desenho da paisagem, ou o tipo de rocha. Então, imagine o seguinte: o nível do mar está aumentando. Houve agora uma informação bem recente que está aumentando de 3 a 4 milímetros por ano, jamais visto nas últimas décadas. Na última era glacial, no final da era glacial, ele subiu 1 centímetro por ano. Eu vou dar um dado importante em pesquisas que nós realizamos no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da FURB, em que nós mapeamos um sambaqui. Sambaqui são restos de conchas dos indígenas que viviam aqui. Neste nosso caso, mandamos datar num dos melhores laboratórios de datação radiométrica, carbono 14, do mundo, em Miami, nos Estados Unidos. E datamos ele com 4.000 anos antes de Cristo. Acreditem se quiser, 4.000 anos antes de Cristo, o nível do mar tinha invadido todo o Vale do Itajaí e atingiu toda a região da Foz e foi até Ilhota, cobrindo tudo de água salgada. Então, esse dado é importante porque em outras pesquisas que nós realizamos agora, mais recentemente, com base nos dados do painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU, né? E um mapeamento georreferenciado de alta precisão em todo o nordeste de Santa Catarina, incluindo Joinville, Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, nós mapeamos e realmente nos assustamos com o que poderá acontecer até 2080, 2070, 2100. O nível do mar poderá aumentar 98 centímetros. Isso significa que todas essas cidades litorâneas sofrerão dramaticamente porque o mar vai invadir essas regiões. Vejam,
Professora, até a gente tem aqui a participação de muitos ouvintes nesse momento, inclusive a Juliana Padilha, ela mora em Navegantes com a sua família e justamente sobre esse aumento do nível do mar, ela pergunta o que será do futuro de municípios como Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, municípios aqui pertinho do nosso litoral norte, professora. Pois é. Na realidade, esse é um processo lento, gradual e contínuo. E isso nos preocupa ainda mais, porque não é como o desastre de 2008, que provocou 135 mortes no Vale do Itajaí, que foi um evento dramático e rápido, aí todas as pessoas e a administração ficaram atentas. O problema é que a elevação do nível do mar é lenta, gradual e contínua, e as pessoas não se dão conta que estão caminhando rumo a uma rota de colisão. Sabe? Eu vou dar um dado para vocês que confirma o que eu estou falando. Ali na região de Navegantes, atendendo essa menina que fez a consulta. Juliana, na nossa companhia, ouvinte Juliana, isso. Olha só, isso. Veja, ali na Vila São Pedro, nós mapeamos aquela região e ali a população ribeirinha já está usando sacos de areia para tentar impedir que a água avance sobre toda essa Vila São Pedro. Outro dado importante é que em Itajaí, especificamente, a região do ferry boat, onde é uma área mais baixa, e na sequência toda a área histórica de Itajaí, até 2100, estará embaixo da água. Inclusive, onde tem a festa ali dos frutos do mar, uma vez por ano, né? Toda essa área histórica estará abaixo da água. O nível da água chegará até próximo do campo do Marcílio Dias. Eu pergunto, o que a administração pública dessas cidades litorâneas estão fazendo? Não estão querendo agora engordar a praia de Balneário Camboriú e todo mundo vai aplaudir. Olha, nós não teremos mais sol às 3 horas da tarde, porque a praia vai ser aumentada em 300, 400 metros. Todo mundo vai aplaudir. Mas não esqueçam, esse engordamento será feito com areia que é porosa e permeável, que será bombeada lá do fundo do oceano para aumentar a área de balneabilidade. Mas a areia é porosa e permeável. Com o aumento do nível do mar em 98 centímetros, essa água do mar vai avançar subterraneamente e vai emergir lá dentro da área urbana de Camboriú e nos bueiros e nos sanitários das residências e dos prédios mais baixos. A água vai começar a borbulhar e aparecer por ali. Este é um exemplo de problemas que nós estamos criando e investindo nossos poucos recursos que sobraram nesses 30 anos de má administração e que vão provocar e que nós poderíamos estar utilizando para preparar a sociedade civil para esses novos tempos e criar uma maior resiliência nos espaços urbanos. E é importante, né, professor, entender tudo isso que está acontecendo agora, também essas decisões governamentais, porque o nosso próprio ouvinte, o Leandro, do bairro da Velha, até lhe perguntava aqui há pouco, procedimentos de dragagem e aterro da praia, o engordamento da faixa de areia, se poderia contribuir para a prevenção, a contenção do aumento do nível do mar, como é o caso dessa decisão em Balneário Camboriú, e o senhor então já evidenciou que é uma decisão que traz preocupações para o futuro da região. E mais, né, esgota os poucos recursos que nós temos para preparar a sociedade para esses novos tempos. É o que estão fazendo agora lá numa praia em Florianópolis, cujo nome agora não... eu acho que é Canasvieiras. Estão fazendo enrocamento da praia, como se isso fosse possível. Aquilo que era do mar, o mar vai tomar conta de novo. Não adianta. É a mesma coisa que os ecossistemas de águas correntes e suas planícies inundáveis. Nós não podemos separar as planícies inundáveis das ondas de cheia, porque isso, ao longo de milhares e milhões de anos, era o ambiente do rio para quebrar a onda de cheia, para gastar a energia da onda de cheia nas planícies. E o que nós fizemos? Nós provocamos um divórcio entre o rio e as planícies inundáveis. Para quê? Para ganharmos mais áreas urbanas, mais áreas para agricultura e vai por aí afora. As consequências são inundações e enchentes cada vez maiores e com custos cada vez mais
mais elevados. Professor, com essa elevação do mar sendo lenta, gradual e contínua, para finalizar o nosso ouvinte ainda, o Leandro, colocando a seguinte pergunta: viveremos como na Holanda ou Veneza? Veja, a Holanda tem duas situações distintas. A Holanda está num processo geológico de afundamento, que não tem nada a ver com o clima. Mas, na Holanda, ainda tem outro problema, que é exatamente a elevação do nível do mar em função das mudanças climáticas e o aquecimento global. Isso é uma coisa. Na nossa região, nós temos dados sobre pirogênese, oscilação para cima e para baixo do oceano, do continente, mas é muito lento. Então, o nosso problema aqui, efetivamente, é a elevação do nível do mar em função do aquecimento global, do efeito estufa e a consequente transgressão marinha, isto é, o avanço do mar na orla. Vejam que a maior parte das cidades, inclusive Navegantes, Porto Belo, Itapema, estão instaladas praticamente a 1 metro acima do nível do mar. Então, com a elevação do nível do mar em até 98 centímetros, essas são as previsões atuais, nada nos indica que não poderá aumentar, né? Todas essas cidades estarão sobre um impacto muito grande da transgressão marinha. E nós não podemos gastar os parcos recursos que nós temos hoje para gastar em enrocamentos, em engordamento da praia, enfim, propostas que tentam dominar a natureza. Nós temos que nos adaptar à natureza e não tentar dominá-la. E essa adaptação, professor, para poder então realmente finalizar essa conversa, 2 minutos, essa adaptação começaria de que forma no presente? Desculpe, eu não entendi sua pergunta. Essa adaptação diante dessa realidade começaria de que forma a partir de agora, já no presente? Bom, vejam, nós podemos ajudar, pelo menos minimizar parte disso aí, evitando desmatamentos e queimadas, não colocar o nosso lixo nos rios, entre outras coisas, separar o lixo reciclável, reutilizar, reaproveitar e reciclar tudo que for possível, reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, evitar andar apenas de carro, sempre que possível. Podemos também praticar um bom exercício caminhando, né? Evitar o consumismo desnecessário, revegetar terrenos baldios, porque a floresta, as árvores sequestram o CO2 e amenizam a temperatura nas áreas urbanas. Veja, eu vou dar um dado importante para que o ouvinte aí de Blumenau especificamente possa entender. Nós temos que reduzir o nosso lixo também. Olha, o lixo em Blumenau em 2004, por cada indivíduo gerava por dia meio quilo de lixo. Em 2013, ele passou a produzir 700 gramas de lixo por dia habitante. Isso significa 40% a mais. E na medida que não há reciclagem, isso vai para os aterros sanitários e para os lixões, especialmente, que gera mais metano, CH4, que é um gás muito mais forte, é 20 vezes mais forte para o aquecimento global, para o efeito estufa. Então, todas essas pequenas atividades podem nos ajudar a, pelo menos, minimizar esses impactos e esses efeitos das mudanças climáticas. Tá certo. Professor Juarez, muito obrigada por estar conosco aqui, participando também dessa programação de hoje, dessa entrevista na Rádio CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da CBN. Professor e geólogo Juarez Almonde, hoje então conosco, ele que é doutor em Engenharia Civil e professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB. Em alerta então o aquecimento global, o planeta Terra pedindo socorro. Os últimos 5 anos foram os mais quentes da história do nosso planeta.